Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor por esse dia 2 de maio. Louvado seja o Senhor pela nossa vida. E louvado seja o Senhor pela vida dos nossos familiares. Aleluia, porque nós cremos pela fé que o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra de transformação da nossa família. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, que é algo que homem nenhum consegue explicar, o Senhor está transformando a nossa família na família do Salmo 128. A nossa família será composta por homens e mulheres que obedecem e temem ao nome do Senhor. Aleluia. É como Josué dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa peleja não é nossa, meu irmão e minha irmã. Essa peleja é do Senhor, essa batalha é dele, porque nós não temos o poder de transformação. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ore, nós não temos. Quem tem esse poder de transformação é o Espírito Santo de Deus. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai transformar a nossa família. E essa transformação vai começar primeiro em nós, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar na palavra que está lá em Êxodo. Nós vamos voltar para Êxodo. Já falamos muito sobre Davi, não já? Já aprendemos muita coisa com a vida de Davi. Então agora nós vamos caminhar um pouquinho com o povo de Israel lá em Êxodo. E o livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, né? O segundo livro da Torá. E em hebraico significa Shemot, que significa nomes. E em grego, Êxodo significa saída, né? E o livro ali começa citando. Vamos ler? Vamos ler primeiro, que aí fica melhor. São estes, Êxodo 1, são estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Então, ele começa citando os nomes dos filhos de Jacó. E sabe por que começa fazendo isso, gente? Para dizer para nós, diziam os rabinos, né, e os teólogos, né, que é para dizer para nós que a família de Jacó permaneceu fiel ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo estando em terra estranha. E eles citam José para dizer que José, mesmo estando em terra idólatra, mesmo trabalhando para um idólatra, mesmo Faraó mudando o nome dele, porque José passou a chamar Tisafenat Paneia, né? O nome de José, que significa descobridor de coisas ocultas. Esse era o nome de José, descobridor de coisas ocultas. Então, mesmo assim, José não se assimilou, ou seja, José não se esqueceu do Deus a quem ele servia. Ele não se esqueceu do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó, do Deus dos pais. Ele não se esqueceu, aquela geração não se esqueceu, continuou fiel, né? E quantas pessoas que infelizmente mudam de posição, né? Eles mudaram, se você vê, eles mudaram de posição geográfica, né? Porque eles moravam em Canaã e foram para a terra do Egito. Eles mudaram de posição social, porque ali no Egito eles tiveram uma certa regalia, eles tiveram um certo privilégio. Enquanto José era vivo, eles estavam na melhor da terra do Egito, a terra de Gósen, o melhor da terra do Egito. Mas eles não se esqueceram do Deus dos pais, né? Do Deus dos patriarcas. Então, quantas pessoas infelizmente mudam de posição social,
mudam de terra geográfica, às vezes vai para outro país, vai para terras estranhas e esquece do Deus. Esquecem do Senhor, esquecem de Jesus. Quantas? E você vai ver que a geração que começou a esquecer do Senhor, essa geração é que começou a ser escravizada. É que começou aos poucos a ser escravizada. Então, nós temos que rever isso. Às vezes você, meu irmão, arrumou um emprego novo e aí você não está tendo mais tempo para o Senhor. Você não está tendo tempo mais de estudar a palavra, você não está tendo tempo mais de fazer aquele culto matinal com a sua família. Eu não vou nem dizer tempo para ir à igreja não, tá? Porque a igreja somos nós, tá bom? Embora estar na congregação dos santos é um prazer que a gente tem. Mas você não tem mais tempo de orar com a sua esposa e com seus filhos, de abrir a palavra e falar, eu vou meditar na palavra. Eu vou fazer uma aliança com o Senhor, um voto com o Senhor de ler a Bíblia toda. Pelo menos na minha hora de almoço eu leio um capítulo. Você não tem mais este prazer, você se esquece. Você se esquece de ler a palavra, de meditar, pelo menos na hora de dormir. Essa é a reflexão que eu faço aqui, é para poder dormir. Mas às vezes você fica 3 horas diante da televisão, você chega do serviço, fica ali 3 horas diante da televisão, vendo coisas que não valem a pena, acompanhando séries, acompanhando outras coisas. Não estou falando que você não deve ver, mas eu estou falando que você deve dar privilégio para as coisas de Deus, prioridade para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. Às vezes você foi para outro país, às vezes foi até o Senhor que te levou, porque você pediu tanto e o Senhor te levou, mas chega lá você esquece do Senhor. Você começa a se comportar como alguém que nunca soube quem era Jesus na sua vida. Começa a fazer coisas que não são para um cristão fazer, coisas que são diferentes de um comportamento de um cristão, de um servo, de uma serva de Deus. E aí a perseguição vem, as lutas vêm, o diabo te escraviza novamente, né? Porque você vai ver que quando o povo de Israel se esqueceu do Senhor, eles foram escravizados. E eles foram escravizados na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. Né? A escravidão deles durava 70 anos na Babilônia. E aí você vem correndo atrás do Senhor. Mas aí você vai ter que viver aquele tempo de escravidão, até que o Senhor se apiede novamente de ti, né? Mas por que não buscar o Senhor antes? Por que não se manter íntegro? Por que não se manter íntegro? Por que não se manter fiel, se o nosso Deus é fiel o tempo todo? A palavra de Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Ele é fiel. O Espírito Santo, Ele nos deu lealdade. É um dos frutos do Espírito que chama-se lealdade, que é a fidelidade, né? É ser fiel ao Senhor como Ele é fiel a nós. Então nós temos que ser leais ao Senhor em tudo, em tudo. O Senhor não é só para quando a câmara moral da igreja, dos irmãos, da sua família estiver sobre você, não. Você carrega o nome de Deus aonde você for, aonde você estiver. É no serviço, é fora do serviço, é na escola, é nesse país, é fora desse país. E agora eu estou aqui, eu estou livre, eu estou longe daqueles irmãos, estou longe daquelas pessoas que me conhecem, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode fazer o que você quiser, não, porque os olhos de Deus estão contigo onde você estiver. Onde você estiver, os olhos de Deus, está te guiando. Naquessuri de Anásir está te acompanhando. O Espírito de Deus, se você tem Jesus, se um dia você reconheceu Jesus como Senhor, o Espírito de Deus está com você, porque Jesus está com você. Ele não vai te abandonar. Agora, se você abandonar o Senhor, aí já é outro problema. Já é outro problema, porque você vai ficar sem ouvir a voz dele que está em você. Não é ele que vai deixar de falar. Quando o povo de Israel perguntou ao Senhor, o Senhor disse, olha, minha mão não está encolhida, é os vossos pecados,
Não é minha mão, é os vossos pecados, né? E que maravilha, o povo não deixou, se manteve íntegro. Ali era uma terra idólatra, pelo menos aquela geração dos filhos de Jacó se manteve íntegros, fiéis ao Deus dos pais. Amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê cada vez mais essa fidelidade, em nome do Senhor Jesus, porque há uma promessa de vida boa, Leia o Salmo 128 para você ver, medite sobre ele todos os dias. Há uma promessa de vida boa, tranquila, para aqueles que realmente se mantêm fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e fidelidade, Paizinho, nós te pedimos perdão, Pai querido, perdão por todas as nossas atitudes de infidelidades para com o Senhor. E te pedimos, Pai querido, que nos torne fiéis, Pai querido. Eu levanto, Senhor, diante de Ti esse caderno, Pai, do relógio mundial de oração. E o nome de todas as pessoas que estão aqui. E te peço também por aquelas, Senhor, que estão me ouvindo. Mesmo aquelas que não me seguem, Pai, que não seguem esse ministério, mas que estão ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai querido. A começar de mim, Pai. E que o Senhor nos torne cada vez mais fiéis. Espírito Santo, Tu és a fidelidade de Deus. Tu és. E o Senhor nos deu do fruto do Espírito da lealdade. Nos torne cada vez mais leais ao Senhor. Tira de nós toda cobiça, toda arrogância, toda ganância, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Pai querido. Tudo aquilo que nos afasta, Jesus. Porque nós Te amamos, Jesus. E um dia, Senhor, nós queremos descansar na Tua santa presença. Tira de nós tudo aquilo que nos escraviza, Jesus. Tudo aquilo que nos escraviza. O povo de Israel desceu para ali, Pai, e se manteve íntegro ao Senhor. Mas houve uma geração que se esqueceu do Senhor, Pai querido. Houve uma geração que se esqueceu do Senhor. Houve uma geração em que o Senhor levantou um faraó também que se esqueceu daquilo que José fez, Pai querido. Então o Senhor às vezes permite a escravidão, Pai querido, para que nós possamos ser testados. Pai querido. Então tenha misericórdia das nossas vidas, Pai querido. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza, Pai querido. Tem pessoas que me seguem que estão sendo escravizadas pelo vício, Pai. Pelo vício do alcoolismo, Pai querido. Pelo vício das drogas, Pai querido. Pelos vícios da pornografia, Pai querido. Pelos vícios, Senhor, por tantos outros vícios, Senhor. Então liberta, Senhor, liberta. Liberta tudo aquilo, Pai querido. Tudo aquilo que não Te agrada em nome do Senhor Jesus. O Senhor Espírito Santo já nos deu domínio próprio, para que nós não sejamos escravizados por nada. Apóstolo Paulo já dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então nos ensina, Senhor, a só praticar aquilo que nos convém, em nome do Senhor Jesus. E aquilo, Pai querido, que não nos rouba o tempo que nós temos para contigo, Pai. O tempo que nós temos contigo. Porque, Senhor, nós temos que remir esse tempo. Nós já gastamos muito tempo, Senhor, em nossos deleites. E agora, Senhor Jesus, o nosso deleite precisa ser Tu, Jesus. Precisa ser somente Tu, Senhor. Porque o que importa, Senhor, é Te agradar. Então nos ajude, Pai, nos ajude como igreja, nos ajude como família, nos ajude como povo, Senhor Jesus, como povo. Senhor, eu Te peço hoje pela nação de Israel, envia para lá, Senhor, cada vez mais miríades de anjos, Pai, miríades de anjos, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém. Pai querido, eu Te peço pelos nossos pastores, mestres, líderes, missionários que estão no campo, Pai. Abençoe, Senhor. Tenha misericórdia dos missionários, Pai. Não deixa faltar o sustento. Não deixa faltar, Senhor, recursos financeiros para a obra, Pai querido. Envie pessoas generosas, Senhor, para sustentar esses missionários no campo. Tenha misericórdia, Pai. Prospere todos os empresários que estão com o nome aqui nessa lista, Pai.
para que eles sejam sustentadores de missionários, Pai, e sustentadores de profetas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa, Senhor, os governos desse país, Pai querido. Dê para eles, Senhor, e todos os políticos, homens e mulheres, dê para eles sabedorias, Pai querido. Dê para eles bondade, benignidade. Tira do coração deles toda cobiça, toda corrupção, para que eles possam sempre cuidar de causas justas, Pai. Cuidar da causa do necessitado, do pobre, Senhor, daqueles que estão esperando por consultas, Pai. Consultas especiais na fila do SUS, por cirurgias, Pai querido. Tira toda a corrupção do nosso país. Tira toda a miséria do nosso país, Pai. Faz a nossa terra prosperar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. E faz com que todos os recursos financeiros sejam bem aproveitados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, por esses políticos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, te peço também, Pai querido, pelas nossas famílias. Guarde a cada uma, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, envia os teus anjos, Pai. Que a cobertura dos teus anjos esteja com cada familiar nosso, Pai. Guardando a nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda. Nos livrando, Pai, de todo acidente, de toda queda, Pai. Em nome do Senhor Jesus. De todo desastre, de toda confusão, Pai querido. Varre da nossa casa todo espírito de miséria. Varre da nossa casa todo espírito de destruição. Varre da nossa casa, Pai, todo espírito, Senhor, de sujeira, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa transformar todo o homem da nossa família, do maior ao mais velho. Possa transformar, Pai, com santificação, Pai, tirando deles todo espírito de impureza, todo espírito de pornografia, todo espírito que não te agrada, Jesus, todo espírito que não te agrada. Pai querido, que eles venham ter cada vez mais serem batizados com Teu Espírito Santo, Pai querido. Senhor, santifica todas as mulheres da nossa família, Pai querido. A começar de mim, Pai querido, a começar de mim. Que sejamos mulheres santas, mulheres dignas, Pai. Mulheres sem sensualidade, mulheres que têm prazer em Te servir, Jesus. Mulheres que têm prazer em Te servir. Pai querido, abençoa, Senhor. Abençoa as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, Pai querido. Abençoa essa minha irmã, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que está ali para receber altas médicas. Abençoa, Pai querido, abençoa os estrangeiros. Que a bênção do Salmo 23 esteja sobre todos eles, Pai querido. Não deixa faltar nada, Pai querido, como foi lido na Sua palavra aqui hoje. Mas que eles não esqueçam que o Senhor é o pastor deles, Pai, para que nada venha faltar a eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque um povo que se esquece de Ti se torna um povo escravizado, Pai, seja na terra onde eles nasceram, ou seja em terras estranhas, Pai querido. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Quando o Senhor enviou, mostrou, deu a visão para Jeremias, Pai, dos figos, Pai querido, dos figos. O Senhor diz que aquele povo que estava indo para a terra da Babilônia, eles ainda representavam os figos bons, ou seja, pessoas que o Senhor ainda queria salvar. Ó Pai querido, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós enquanto nação, temos misericórdia de nós enquanto povo brasileiro, tenha misericórdia de nós enquanto família, Pai querido, tenha misericórdia de nós enquanto igreja, Pai querido. Senhor, abençoe os aniversariantes de hoje. Ontem eu esqueci dos aniversariantes do dia 1º de abril, mas que o Senhor possa abençoá-los, Pai, com uma bênção especial em nome do Senhor Jesus. Abençoa hoje é aniversário do meu sobrinho Diego, Pai, que o Senhor abençoe com saúde, com paz, e que ele viva, Senhor, para se tornar o homem do Salmo 128, Pai. O Senhor sabe o quanto que eu tenho falado com ele, Pai, o quanto que eu tenho profetizado, o quanto que eu tenho orado, Pai querido, mas essa obra é Tua, Senhor. Essa obra é Tua, Espírito Santo. Então transforma, Senhor. Transforma, Deus, porque enquanto há vida, há esperança, Senhor Jesus. Abençoe todos os aniversariantes, Pai, com toda sorte de bênção do dia 2 de maio, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para fazer. De que suriane, e que suridionai asaris, e mirikesaria, de que sari de anashiris de mi, Hatisuri de anasiris de mi, que sari de anashiris, de que sari de anasiris de mi, hanaksuri de anashiri, de akassiri de onar, hanabisuria. Isso mesmo, Pai querido, te louvo, Pai, porque sei que o Senhor cuidará de cada um com uma bênção especial, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço, Senhor, por essas irmãs que vão fazer a cirurgia.
Essa é minha irmã que vai fazer a cirurgia no dia 5, essa que vai fazer a cirurgia no dia 20, e por esse pai dessa minha amiga que vai fazer essa cirurgia, Pai, amanhã, Pai querido. Tenha misericórdia dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se não chegou o tempo de partida, que o Senhor venha curar pelo poder sobrenatural do Senhor. Que o Senhor possa entrar ali com seus anjos no bloco cirúrgico, esterilizando tudo, Pai, preparando a melhor hora, os melhores cirurgiões, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque tudo tem que ocorrer para a Tua glória, para que possamos, Senhor, ter esse bom testemunho nos nossos lábios, Pai, em nome do Senhor Jesus. E cura, Pai, essa minha irmã querida que ainda está em tratamento, Pai querido, porque o testemunho dela será o nosso testemunho, Pai, para a Tua glória. Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa veia, nas nossas artérias, nos nossos ossos, todo nódulo, todo tumor. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estiver acontecendo no nosso sangue, toda impureza que estiver no nosso sangue, tira, Espírito Santo. Tira em nome do Senhor Jesus na nossa medula. Tira em nome do Senhor Jesus. Tira nosso sistema linfático. Tira, Espírito Santo. Tira, cura. Tu és poderoso para fazer, meu Pai. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Cura esse rapaz, Pai querido. Eu coloco esse rapaz, esse sobrinho dessa minha irmã, que está ali tomado por esses tumores. Eu coloco, Senhor, ele diante do Senhor, Pai querido. O Senhor é poderoso para fazer, Deus. Infelizmente, Senhor, nós temos que buscar, a Tua palavra fala que nós temos que buscar o Senhor de madrugada, antes que o mal venha, Pai. Mas agora chegou o nome desse rapaz, onde ele já está todo, Senhor, todo adoentado, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para fazer, Pai querido. Se não chegou a hora desse rapaz, Pai querido, cura ele pelo poder sobrenatural do Senhor. Tende misericórdia e salva essa vida, Pai querido. Salva essa vida para o Teu louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai querido. Eu estou te pedindo, Pai querido, como uma tia, Pai querido. Eu tenho sobrinhos, Pai. O Senhor sabe o quanto que eu amo os meus sobrinhos. E eu senti a dor dessa tia, Pai, pedindo por esse sobrinho. Então tende misericórdia, Paizinho. Tende piedade. Esse ministério vai pedir todos os dias por esse rapaz, Pai querido. O Senhor sabe, Pai querido, essa não é a única oração do dia, Paizinho. O Senhor sabe disso. Então, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, abençoe essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te proteja, tá bom? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a sua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que a tua casa seja transformada, toda a sua família, na família do Salmo 128. Meu nome é Giovanni Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas para a glória do Senhor Jesus, sempre que o Senhor permitiu, eu estarei por aqui. Amanhã é mais um dia de jejum de quebra de fortaleza. Se você puder, esteja jejuando conosco, tá bom? Um beijo e fique com Deus.